Em uma sociedade interligada por telas e computadores, nada mais natural do que as crianças se adaptarem a essa realidade, né? Trocando muitas vezes brinquedos manuais por videogames, tablets e smartphones. Mas toda essa evolução tem um preço. E a falta de uma postura adequada em crianças e adolescentes pode ocasionar diversos problemas, como os de coluna. Hoje eu converso com o Dr. Daniel Oliveira, que é médico ortopedista e especialista em coluna vertebral, para nos explicar quais são os principais problemas, né, ou os problemas mais comuns que afetam essa faixa etária. E o que nós pais, podemos fazer para melhorar, então, a postura dos nossos filhos. Doutor Daniel, seja bem-vindo ao Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez. E botando a responsabilidade nos pais, né? Exatamente, a gente tem que ficar de olho, doutor Daniel. Eu já começo perguntando se é realmente a falta de uma postura ali na primeira infância, né, na adolescência, se ela pode acarretar problemas futuros para essa criança, para esse adolescente, né? São problemas que podem perdurar aí uma vida inteira? Isso aí é uma grande preocupação que eu tenho. A nossa infância não teve isso, de telas, né? A gente era muito mais de brincar na rua, brincar presencialmente, esportes, enfim. E hoje em dia a gente vê menino de menos de 2 anos de idade já mexendo no celular, tendo postura inadequada, e a gente não sabe o que isso vai acarretar tão bem lá no futuro. Mesmo para a gente, quando a gente usa muitas vezes o celular, que agora a gente passa horas e horas, o mundo é muito interativo, muito digital, né? E a gente praticamente passa o dia inteiro com o celular. Quando a gente adquire uma postura inadequada, fletindo muitas vezes o pescoço para frente, isso vai levar uma série de pressões na nossa musculatura da coluna cervical e pode provocar dor. A gente sabe que a cada 15 graus que a gente inclina a cabeça para frente, a gente dobra o peso dela. Falando biomecanicamente. Então, se a gente está com a coluna reta, a nossa cabeça pesa em torno de 6 quilos. A cada 15 graus que a gente inclina, ela dobra. Então, 15 graus ela vai para 12, 30 graus ela vai para 18 e assim podendo chegar até quase 30 graus, dependendo da inclinação que você tiver. Então, a postura com a utilização das telas móveis, seja tablet e celular, e aí eu vou chamar a atenção que eu vi você mexendo no seu tablet, você estava na postura muito adequada e a gente vai falar sobre isso. Ai, que bom, achei que ele ia falar que eu estava toda errada, eu falei, meu Deus, eu já estou passando vergonha. A gente não deve evitar pegar o celular e colocar em cima do colo e fletir a coluna e começar a mexer dessa forma. Isso não é adequado. O idealmente, é a gente colocar a tela na altura dos olhos para a gente não ter que ficar fletido e ficar com a coluna, com a cabeça bem ereta. Isso aqui é difícil. Se você fizer isso, rapidamente a sua musculatura vai entrar em fadiga e vai provocar dor. Ninguém consegue fazer isso. Mas se você coloca o seu cotovelo para baixo e flete você já adquire uma altura relativamente boa e você olhar para baixo, em vez de inclinar a cabeça, isso vai facilitar bastante a posição da coluna e vai reduzir essas dores. Eu pensando aqui, né, quando o senhor falou aí de manter o celular, o tablet mais alto, que começa a dar a fadiga, pode ser uma boa tática para você não ficar muito tempo no celular, porque quando começar a doer o braço, aí você já sabe que está na hora de parar, né? De parar de mexer. Doutor, vamos pegar aí então a coluna das crianças, dos adolescentes. Quais são os principais problemas que atingem essa faixa etária? O senhor explicou aí, né, que o uso das telas tem impactado, né, cada vez mais. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas só para o pessoal de casa se contextualizar. Quais são os problemas mais comuns na coluna? Vamos na adolescência e na criança, principalmente 2 que eu vou citar mais. Uma é alterações posturais, né, desvios posturais, onde vai entrar, a gente tem a coluna normal, onde a gente tem a lordose, que é esse fundinho na cervical e na lombar, e a cifose, que é no meio da coluna torácica. Dependendo do que você estiver fazendo, você pode aumentar essas curvaturas, ou seja, você vai ter uma hiperlordose e uma hipercifose, que pode ser uma questão postural somente, por exemplo, utilização de tablets, utilização de mochilas num ombro só, mas pode ser uma questão estrutural também, dependendo, algumas pessoas, a vértebra ela cresce de forma, que forma um ângulo
e isso leva uma angulação bem aguda, principalmente na coluna torácica, o que é chamado de cifose de Scheuermann. Tá? E isso pode acarretar a dores na coluna lombar e na coluna cervical na vida adulta, porque a pessoa tem que ficar compensando essa estrutura que se criou durante a adolescência. Então, se você vê que o seu filho tem uma postura mais inadequada, um aumento dessa corcunda, você deve levar ele para fazer uma avaliação ortopédica, em especial com um especialista de coluna. O outro desvio que a gente tem, e aí é menos relacionado com postura, tem muito a ver com uma questão genética e hormonal, é a escoliose. A escoliose, diferente da lordose e da cifose, ela é um desvio olhando de frente. De frente a nossa coluna ela é retinha. E aí quando algumas pessoas desenvolvem uma curvatura para o lado e uma torção. E aí ele vai ter um desnivelamento dos ombros, uma alteração da bacia, uma alteração da cintura. E ele tem uma rotação da coluna atrás. Então esse também é outro motivo para fazer uma avaliação com o médico ortopedista. Uma boa forma de você ver se o seu filho tem escoliose é você coloca de trás dele e pede para ele inclinar para frente. E aí você vai ver que um lado das costas dele é mais alto do que o outro. Isso é chamado de teste de Adams. Qualquer pessoa consegue fazer isso em casa. Então esse é um teste bem preditivo para a gente poder identificar essa escoliose. Esses problemas na coluna, eles podem ser genéticos? Podem ser problemas estruturais de formação mesmo? Existe uma predisposição genética, a gente vê isso uma maior ocorrência numa mesma família, mas não necessariamente, pode acontecer aleatoriamente. Mas daí a importância dos pais então ficarem atentos a qualquer sinal aí. E aí, só reforça pra gente, por gentileza, quais são esses sinais, né? Tem esse teste que a gente faz com o adolescente. Ombros desnivelados, tá? Uma diferença na cintura, às vezes de um lado é diferente do outro. E quando você inclina para frente, ele inclina bem para baixo, você olha por trás, você vai ver um lado das costas dele mais alta do que o outro. Em relação aos pequenininhos, né, aos bebês, às crianças ali na primeira infância, como que a gente consegue identificar algum problema na coluna e o que fazer? É mais raro acontecer na criança menor, né? E justamente, às vezes você perceber que um lado está diferente do outro, muitas vezes até o próprio pediatra ele vai notar alguma coisa, vai pedir uma avaliação, mas felizmente esses desvios eles são mais comuns na adolescência, onde a pessoa já tem uma posição mais ereta e é mais fácil de identificar. Em relação, né, ao período escolar aí, ao uso das mochilas, o que você fala pra gente, Daniel, em relação a peso, ao modelo de mochila que é utilizado? Você falou aí que pode, né, ser um prejudicial enorme usar a mochila apenas de um lado. Fala pra gente um pouquinho sobre... Opa, vamos lá, uma aula inteira agora, né? Tem muita coisa. Primeira coisa é o peso, né? A gente tem uma orientação de que o peso da mochila não deve ultrapassar 10 a 20% do peso do corpo da criança. Então, se o seu filho pesa 20 quilos, o ideal é que não passe aí de 2, 3 quilos essa mochila. Tá? Isso às vezes é muito difícil, principalmente na criança menor, né? Nas crianças de 5, 6, 7 anos, igual meus filhos. E o que a gente pode usar de estratégia é usar aquelas mochilas que tem a rodinha. Né? O ideal é que seja aquelas mochilas híbridas, porque quando ela precisar, ela pode usar as rodinhas para poder locomovê-la e quando tiver que subir um obstáculo, por exemplo, uma escada, ela consegue colocar nas costas e subir essa escada e depois voltar para a rodinha. Mas a gente sabe que já na adolescência eles não gostam muito desse tipo de mochila. Não, né? É um modelo muito atrativo para adolescente, para adolescente. Né? E aí o importante é que respeitar essa questão de peso, usar a mochila com as alças nos 2 ombros, tá? O ideal é que essa alça seja bem larga para poder apoiar bem no ombro. Se ela for mais fina, ela pode começar a machucar, macerar essa região. A gente entender que a altura da mochila ela deve ficar aqui bem nesse fundinho da lombar, bem nessa parte... Essa voltinha? Nessa voltinha aqui. Ela não deve ficar nem para cima, nem para baixo. Muitas vezes a gente vê a pessoa usando a alça bem solta, que a mochila quase vai na região glútea. E isso vai fazer ela inclinar mais para frente. Quando ela apoia nessa região, ela vai ficar numa posição mais ereta. E colocar bem
escolher como utilizar o seu material escolar lá dentro. Então, o que for mais pesado, você deve colocar ele mais próximo da sua coluna. Cadernos, livros, ele sempre primeiro no fundo da mochila, onde vai estar próximo das suas costas. O que for mais leve, estojo, agenda, alguma coisa, isso você coloca mais atrás. Isso vai fazer com que o peso da mochila fique mais próximo do seu centro de equilíbrio. Isso vai ajudar bastante. Gente, uma aula realmente aí, já memorizei aqui várias dicas para quando meu pequeno já estiver em idade escolar. E é importante, né, Daniel, a gente estar atento à coluna dos pequenos, dos adolescentes, porque como a gente falou no início, são consequências que podem ser aí carregadas por toda uma vida, né? Sim, sim. Sim, isso é muito importante. A gente sabe que 80% das pessoas vão ter uma dor na coluna em algum momento da vida que seja incapacitante, aquela que você não consegue nem trabalhar por conta disso. Então, a gente fazer uma prevenção desde o começo, se exercitar, ele vai minimizar esse risco e, se acontecer, vai ser de uma duração pequena, não por um problema mais sério. Perfeito, Daniel. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Bem-vindo. Volte mais vezes para a gente falar sobre a saúde desse... Como que eu posso falar dessa parte tão importante, tão fundamental no nosso corpo, que é a coluna que sustenta o todo, né? O todo. Muito obrigada, viu? É um prazer estar aqui sempre. Bom, e aqui fica, né, o nosso alerta e o nosso pedido aos pais. Se você observar qualquer problema na coluna do seu filho, procure ajuda médica, não deixe passar, porque como o Daniel falou, né, essa prevenção ela tem que começar desde pequenininho. E pequenininho, a responsabilidade é toda nossa como pais e responsáveis. Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.